Interessante. A câmera tá aqui no meu rosto. Para me pegar centralizado. Ela não tá aqui, ela tá aqui. Você sabe o que é? É porque ela tá filmando aqui, ó. Bom não dia. Aqui no meio. Bom dia! Como vão? Bom dia. Bom dia. Que ótimo estar com vocês. Bom dia. Bom dia. É uma alegria muito grande. Tudo bem, Márcia? Bom dia, Ângela. Seja bem-vinda à nossa casa, que também é sua, de coração. Obrigada. Obrigada mesmo, Márcia. A Rosa aqui, Zé. Honrada com o convite, viu? Oi, Bom Rosa, dia, tudo bem? gente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ângela, Regina, tudo bem, querida? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Regina. Bom dia. Bom Bom dia. dia, Céu. Bom dia, Tudo bem? Bom dia. Diana, tudo bem? Bom dia. Olá, Maria. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pedro Lúcia, Valéria. Oi, Márcia, querida. Bom dia. Bem, bom dia, bom dia. Oi, Maria Clara. Cláudia, não sei quem é. Andréa. Olá, Maria. Rubens. E o Agilda. Seja Bom bem-vindo, dia. meu amigo. Valéria. Bom dia, Márcia, como vai? Bom dia a todos. Bom, graças Bom a dia, Deus. Rubens, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Maravilha. Vera Luz, Saverinha. Observe. Eu não sei quem é essa ali. Meu Deus. Céia, Leia, Tio Miguel, Lúcia, Marcinha. Bom dia, Regina. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Oi, dia. Miguel. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Welles. Oh, Elis, Bom dia. tudo bem? Bom dia. Bom dia. Olegário, bom dia. Bom dia. Bom dia, Roselina, querida. É, Rosa está aí, firme e forte. A Rosa aí, ó. Oi para todo mundo. Beijo no coração de todos, viu? Saudade Gente, imensa. Vocês não imaginam É tanto. muita emoção vendo vocês todos juntinhos da gente. Muita Ai, emoção. Márcia, como diz assim, cada um guardado no coração. Isso é muito importante, né? Muito bom mesmo ter todos vocês, viu? É uma alegria para nós. É a extensão da família. Ei, Terezinha. Tudo bem? Bom dia, Rose. Tudo bom, querida? Bom dia, Maria. Bom te ver. Muito bom te ver também, graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo bem, né? Tudo em paz. Claudinha! Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Céia, André Damásio, todos. Terezinha. Bom dia, Valéria. Bom dia, Terezinha. Bom dia a todos, bom dia. Sérgio, gostei. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Ô, Miguel. Ô, Miguel, Miguel? Eu não vi Miguel ainda não, mas tudo bem, bom dia também. Tá, o Miguel tá aí, ó. Tá. Estamos aqui. Bom dia para todos. Ô, Miguel, bom dia, Miguel. Regina, que bom. Seu fone está desligado, Regina. Tá ouvindo agora? Agora sim. Dado bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Regina. Que bom ver vocês dois. Bom Muito dia. bom dia. Oi, Regina, Obrigada, querida. Regina. Ai, meu Deus. E agora? Vou fechar a imagem aqui, tá? Fechei. Meu relógio, filho. Deixa o relógio do lado. Eu preciso controlar olhando meu relógio.
Deixa eu pegar ela. Penseia. Não passa para ninguém, não. Quem não entrar, gente... Bom dia. Bom dia. Qualquer coisa me chama. Qualquer coisa chama o Thiago, viu? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Iraci. Bom dia, Nadir. Sejam bem-vindas. Márcia, Oi. você não mudou nada. É porque você está longe de mim, senão você ia ver todas as dobradinhas. Porque você está longe. Nada. Bom dia. Oi, querida. Bom Tá dia. tudo bem? Tá. Graças a Deus. Isso. Juntinhas novamente. Isso. Bom dia, Bom dia, Nilceia. Agora, uma conclusão, essa cadeira de pai. Quando eu for lá, uma é minha. Bom dia a todos. Bom dia, Bom dia, Miriam. Tudo bem? Você vai Bom mandar dia. Lúcia. Bom dia. Bom dia. Silêncio. Ih, nossa querida. Ó, Armando. Oi, bom dia para todos. Bom Feliz dia, da vida. Armandinho. Bom dia. Bom dia, companheiro. Bom dia, Armando. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Armando. Beijo no coração. Oi, Isabel, querida. Oi, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Oi, Bel. Oi, Ana, bom Oi, dia. Bem? saudade. Bom dia. Bom dia, Armando. Bom dia, tudo bem? Isabel, tudo bom? Bom dia, gente. Quanta gente querida. Oi, Isabel, querida. Oi, Inês. Tanta gente aí que eu não vejo há tanto tempo. Oi, Legário, Elis. Oi. Como é que tá, Fernando? Tá bem, tá vindo aí. Que bom. E o pianista, como é que vai, Isabel? Pianista tá bem. Bom dia, Lúcia. Bom dia, dona Miriam. Bom dia a todos. Já Bom nem dia, botava Miriam. sem áudio. Bom dia, Lúcia. Bom dia, bom dia. Armando, Inês, Isso. todo mundo, coisa boa. Minha amiga oculta, Lúcia. Maria Elza. Maria Dona Elza Elza, daí? bom dia. Ó, Dona Elza aí, ó. Bom dia, Maria Elza. Bom dia. Dona Elza, como perguntou, Dona Elza? Maria Ramos, que alegria. Oi. Maria Ramos. Aí, Dona Elza. Coisa boa. Tá vendo, Sérgio? Oi. Tudo bem, pessoal?
Bom dia, Mariela. Fernando! A Clarinha está escondida. A Alice, escondida. Vamos esconder também. Olha. Oi, Fernando. Fernando, eu ia ficar muito frustrado se você não viesse, hein? É verdade, né, André? Tá certo, mas eu vou esquentar o forno para fazer um pãozinho lá. Já volto. Maravilha, muito bom. Legária. O Ed. Ei, Maria Elza! Oi, Maria. Sérgio Bom de dia. gravata. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Olha, de gravata. Doutor Bezerra merece. Eu estou com Doutor Bezerra merece. Né? Eu estou com som aí. Alice! Oi, bom dia, tudo bom? Tudo bom? Saudade. Bom dia. Tudo bom, Aninha? Aninha! Tudo bem? Olá! Tudo bom, gente? Tudo. Bom dia! Bom dia, tia Márcia. Oi, linda! Tudo bom? Olha, quanto tempo que eu não vejo você. Verdade. Memória. Era assim. Tudo bom? Tereza. Aninha apareceu, desapareceu. Saiu. Elis. Tive um cliente chamado Tereza Nunes. Quem é Tereza? Tereza Nunes. Aninha apareceu, desapareceu. Miguel. Alexandre Pereira, não conheço. Não adianta ser Ah lá, provação espírita. Vê lá o que ela é. Alegria, espírita francês de Paula, tá vendo? Não conhecia, não. Bom dia, pessoal, todo mundo. Bom dia, Tê. Dia, Teca. Bom dia, Tereza. Bom dia. Tô vendo ela. Gente, eu tô vendo que eu tô com uma boca imensa. Né? Aplicação que eu fiz na boca. Não tô ainda com boca. Não tô ainda com o bocão do pensamento. Fazer de novo. Professor Neuto, como vai? Professor, bom dia, professor. Devia ter botado com bocão, né? Bom dia, Welles. Bom dia, professor. Bom dia, Legária. professor. Tudo bem? Alegria de te ver, professor. Prazer é meu, professor. Tem gostado muito das suas meditações nas preces da noite. Obrigado. Muito bom. Fico muito feliz. Isso. A meditação da prece. Quando a gente não estiver falando. Não. Tô bem. Não foi. Márcia. Bom dia, Verinha. Oi, Verinha. Legária. Oi. Ô, Legária, tem alguém com saudade de você aqui, ô, Legária. Eu já ia perguntar por ela. Tá aqui com saudade de você. Tá tudo bem? Oi, Verinha. Graças a Deus. Ah, que bom te rever. Bom também, saudades. Eu também. Professor Welles, né? É o Welles. É o Welles. O Welles sem professor. Ah, não é professor? Ensina é professor, sim. Todo aquele que ensina.
Um abraço para vocês, tudo de bom. Obrigada. Ô, Márcia, posso falar com você? Márcia? Oi, estou ouvindo. Eu tinha uma sugestão ontem naquelas fotos lindas e maravilhosas do passado que colocaram no grupo. Muitos de muitos dos novos não conhecem ali uma pessoa chamada Brito. Seria bom apresentar o Brito, já que a gente canta todos os hinos do centro, são de letra do Brito. E a maioria nem sabe quem é o Brito, e ele está ali tão bonito de terno nas fotos, né? Porque os outros a gente já conhece. Isso, vamos pensar nessa sugestão. Verdade. Está sendo feita a transmissão ao vivo nesse momento, tá? Ah, que ótimo. Dagoberto, Brito, Elvio, que você nem comentou, estava lá na terceira fila de uma foto. Foi uma saudade incrível, Marta, ver aquelas fotos. Lúcia, Regina, todos esses serão lembrados aqui na minha fala, viu? É porque todos eles serão falados. Juvanite, Lindolfo, a gente já conhece, mas o Brito, todos nós, os novos, né? Cantam, e tem a letra de Brito, e ninguém sabe qual é o rosto do Brito, e apareceu lá pela primeira vez. É o rosto dele, é verdade, uma foto. Leonardo, vamos fechar o vídeo aí para a gente começar? O áudio? Fechar o áudio. Fecha geral para a gente poder começar. Então, bom dia a todos. É muito bom ter vocês aqui conosco. E antes de iniciarmos as atividades que vai comemorar os 108 anos do nosso querido Centro Espírita Bezerra de Menezes, e para preparar a ambiência da nossa festividade, eu vou solicitar, em nome do Conselho Diretor da nossa casa, que a companheira Márcia faça a prece inicial. Por favor, Márcia. Senhor Jesus, nesse momento em que a Terra vivencia a grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, queremos, Senhor, agradecer a Emídio da Graça, que corajosamente trouxe a pedra angular através da doutrina espírita, para que pudéssemos ter um porto seguro para as nossas lágrimas, uma fonte de conhecimento para entendermos quem somos, para onde vamos, de onde viemos. Emídio, a doutrina espírita foi vivenciada por ti, querido amigo e companheiro, e por todos que o sucederam na direção e nos serviços dessa casa abençoada de amor, de caridade, de aprendizado. Que nós, humildes trabalhadores, possamos um dia, lutando como verdadeiros trabalhadores da última hora, chamados por Jesus. Que o dia de hoje resplandeça em luz, em amor, em bênçãos, para todos nós que aqui nos encontramos em teu nome, Senhor Jesus, para toda a humanidade que foi convidada para estar nesse planeta abençoado por ti. Que as nossas vibrações se transformem em remédio para todos os nossos irmãos que se encontram junto a nós
no trabalho de renovação espiritual abençoado pelo Cristo Jesus. Obrigada, Emílio. Obrigada a todos os companheiros. E que possamos, assim, continuarmos nessa ambiência de luz, sob a tua inspiração, na reunião desta manhã. Graças a Deus. Obrigado, Márcia, pela prece. Agradecemos a presença nas nossas festividades dos representantes da FEB, dos representantes do CERJ e dos representantes do 12º CEU. O Centro Espírita Bezerra de Menezes, localizado no Estácio, comemora 108 anos de existência física. Assim como estamos em festa aqui no mundo material, também no mundo espiritual, nossos confrades que já tornaram a pátria espiritual estão festejando esse momento de congressamento. Nosso especial agradecimento a Emílio da Graça, que, por orientação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, fundou, em 12 de setembro de 1912, o nosso centro. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, teve em Bezerra de Menezes, no final do século XIX, a melhor divulgação através do exemplo de um homem que muito fez pelos irmãos mais necessitados, materialmente falando, como também ajudou moralmente a muitos irmãos desencarnados que precisavam de uma orientação correta e amorosa. E foi através desse serviço exemplar, em favor do próximo, que recebeu o título de médico dos pobres. Para iniciarmos nossa manhã de festividade dos 108 anos do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Estácio, apresentamos o Manuel Messias Canuto, natural de Aracaju, mas desempenhou suas atividades profissionais em Salvador, na Bahia, onde reside até hoje. Iniciou na doutrina espírita aos 17 anos, fazendo parte da Mocidade Espírita do Grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, adheso ao OSCAL, Organização Social Cristã André Luiz. Palestrante espírita de longa data, vim hoje conversar conosco sobre o humílimo irmão Bezerra de Menezes. Com a palavra, o nosso querido Manuel Messias. Essa oportunidade de falar sobre Bezerra de Menezes é ímpar, porque ele sempre representará, como bem colocou o Sérgio, eu diria assim, o máximo da correlação e da coerência entre a palavra e a atitude. Bezerra era o evangelho em movimento, era a solidariedade em atitudes, era a compaixão em cada gesto, inteligente, culto, porém nunca se deixou envolver pela vaidade das posições que ocupou, fosse como médico, como político, como líder administrativo, como líder da Federação Espírita. Bezerra sempre foi a convergência da pacificação, sempre foi um exemplo vivo de uma tenacidade de ideais inquebrantável. Certamente, que conquistaram em vidas passadas, essas suas atitudes e sua coerência permanente no sentido do amor e do bem, do perdão e da operosidade para os mais humildes, os menos aquinhoados, assim falando, incomodava muitas pessoas. Mas ele tinha uma bandeira interna de ética profunda
que jamais ele deixou de seguir. Jesus, Kardec, o amor. Essa imagem que aí está, a primeira, mostra um trio, não é, de peso, vamos chamar assim, que é justamente o nosso Jesus, né? O Kardec e Bezerra. A imagem pode abrir, Leonardo? O PowerPoint pode abrir aí? Ok. Essa coerência foi permanente. Bezerra seguia os passos e as sugestões do Cristo, lastreado na lógica, na racionalidade, mas também na coragem e nas atitudes de dignidade, criatividade, de empreendedorismo, de ensino que o Kardec adotou. Próxima imagem. Próxima imagem. O cara não abriu a imagem. Não conseguiu abrir a imagem, Léo? Para a tela ficar inteira? Bom, essa imagem mostra o que eu percebo, né, da realidade de Bezerra. Um espírito amigo disse: a água é um líquido espiritual, é um fluir espiritual. Bezerra, para mim, é o amor que flui permanentemente. Mesmo hoje, não podemos falar do Bezerra do passado. Ele existe, ele é contemporâneo de nossas demandas e necessidades, nossas preces e rogativas. Esse fluir permanente, cristalino, que alimenta, que energiza, para mim representa, em síntese, o nosso Bezerra. Ligado à natureza, ligado ao fluxo da normalidade, da harmonia. A próxima imagem, eu fiz um trabalho de inversão. À esquerda, é uma imagem que eu gosto de mostrar. Para mim, está sempre revisando os meus próprios limites. Um grande iceberg, um enorme bloco de gelo. 10% fora d'água, 90% dentro d'água. Para mim, a esquerda significa o que eu penso que já sei são 10% sobre a água. E o que eu sei que não sei são 90% abaixo d'água. Mas à direita, eu achei que essa era a percepção de Bezerra para mim. 90% do que está fora d'água é o saber que Bezerra passou para todos nós. Não só de cultura, de informação, conhecimento de filosofia, de medicina, de alopatia, de homeopatia, de administração, de regimentos, mas o 10% abaixo d'água é o que eu acho que Bezerra faltaria ainda aprender. É um julgamento falho, claro, não posso estar no mundo interno do Bezerra. Mas ele foi um homem plural. Ele conviveu com várias comunidades, pessoas, organizações, e é muito interessante a quantidade de materiais que ele produziu, mais de 40 escritos, livros e documentos diversos, né? É uma mente realmente fértil. Quando o Aquarone, nesse livro Bezerra de Menezes, Médico dos Pobres, fala que Bezerra foi Zaqueu, numa reencarnação mais antiga e conhecida dele, que era um publicano, um coletor de impostos na época de Cristo. Era detestado pelos judeus quanto pelos romanos. Cobrar imposto nunca agrada. Zaqueu ansiava encontrar Jesus, até que um dia o mestre passou por Jericó, cidade onde ele morava, e o hospedou em sua casa. A partir desse momento, Zaqueu, tocado, reparte seus bens com seus familiares e o restante doa aos necessitados. Passa a seguir Jesus, adotando o nome de Matias. Claro fica que no inconsciente desse espírito, lá chamado Zaqueu e agora chamado Bezerra, estava a mensagem e o exemplo vivo do Cristo. Despojamento, desapego, grande fé e profunda fé em Deus e em Jesus, né? No caso de Bezerra, e o desapego dos bens. Bezerra exerceu isso toda a sua vida. No livro que Humberto de Campos escreve, ele fala de um encontro no mundo espiritual patrocinado pelo anjo Ismael.
E nesse grande encontro, a próxima imagem, a próxima. Nesse grande encontro, o anjo Ismael fala dos compromissos que alguns membros da Assembleia presente teriam aqui na Terra. Um deles lá estava, era o espírito que nós chamamos de Bezerra. E ele fala para esse indivíduo particularmente, Ismael: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Agruparás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Ali estava traçado um grande compromisso para essa alma, que desempenhou de uma forma nobre, ética, profundamente fraterna e amorável, aquilo que foi previsto por Ismael. Nascido em Riacho do Sangue, Ceará, 1831, desencarna em 1900. Fabiana de Jesus, sua mãe, e Antônio Bezerra de Menezes, seu pai. Primeira esposa, Cândida Lacerda, e segunda esposa, Cândida Augusta de Lacerda Machado. Vamos passar para a próxima imagem. A próxima. Em 56, ele doutora-se em medicina. Ele sai lá do Ceará, em 1852, com parcos R$400 mil, a moeda da época, e vai estudar medicina no Rio de Janeiro. Aluno brilhante, sempre foi destacado, avançado no seu tempo. A semelhança de Kardec, que nas turmas, quando Pestalozzi se ausentava, o grande mestre Pestalozzi se ausentava, Bezerra também ensinava a seus colegas. Mente brilhante, avançado no tempo, um espírito com uma maturidade enorme e uma seriedade muito grande em relação à vida, à fraternidade, à comunhão de ideias e no sentido de pacificação de diferenças. Bezerra foi um mestre na pacificação de diferenças. À direita, ele como cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército, em 1858. Exerce sua tarefa com galhardia, com nobreza, e é dele essa frase: sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Bela frase. Em 1858 ainda, ele casa-se, primeira núpcias, com Maria Cândida. Tem 2 filhos. Ela desencarna 5 anos depois. E os filhinhos ficam com 13 anos e 1 ano. E ele vai ter o apoio na criação dos filhos da cunhada, a senhora Cândida Augusta. E lá, em 1865, ele casa-se com ela. Ele tem alguns dissabores, no sentido de tristezas, né, ao longo da vida, em relação à perda de filhos. Total de 7 filhos. 5 com a segunda esposa, 2 com a primeira. 7 com a segunda, 5 e 2 com a primeira. Ele diz: julgo, pois, que me é lícito dizer que as novas opiniões acarretaram para mim sensível modificação moral. Ele analisando o quanto o espiritismo modificou ele. Ele dizia: antes de ser espírita, só o pensar em perder um filho fazia-me mentalmente blasfemar, punha-me louco. E ele perde um filho com sintomas, né, de loucura. Depois de espírita, tenho perdido 4 filhos adorados. E depois de criado, louvando e agradecendo ao Pai de amor ter provado, por aquele modo, minha obediência a seus sacrossantos decretos. Passa mais uma imagem, Leonardo. Mais uma. Mais uma. Ok, estamos nessa aí. Então, ele vive o drama de perder 4 filhos, né? É uma alma sensível, sofre com isso, claro, mas a consciência espírita de imortalidade, princípios que ele já trazia na alma de várias encarnações, o fez superar com galhardia todas essas dores. Essa foto tem uma curiosidade. Um cidadão do Rio de Janeiro, de Copacabana, no dia 20 de maio, em plena pandemia, foi ao mercado.
passando num lixo, ele vê uma foto no canto, em pé. Ele estranha, pega a foto e leva para casa. Em casa, ele vai fazer uma pesquisa e descobre que é a foto de Bezerra no casamento com a segunda esposa, Cândida Augusta, que no lixo, mas nenhum lixeiro levou. Ou seja, era algo com uma sinalização, né? E Bezerra tem passado uma mensagem interessante de alento, de confiança durante a pandemia. Mas aí mostra uma curiosidade desse achado do Augusto César, um nome também interessante desse homem, em relação a Bezerra. Também é dele essa frase: quem desejar a verdadeira felicidade há de improvisar a felicidade dos outros. Quem procura a consolação para encontrá-la deverá reconfortar os mais desditosos da humana experiência. Na política e na administração pública, teve vários cargos e posições de destaques. Ele era um homem muito popular, muito conhecido, mesmo como médico, é muito querido. Sempre buscou ajudar pessoas mais humildes, que não tinham o remédio, que não tinha a condição financeira. Consta que Bezerra cede o seu anel para transformar em valores e adquirir remédios para pessoas que não podiam comprar. Era um desapego muito profundo. Consta também que cursos que ele dava aula de filosofia, aula de ciências, alunos vinham inscrever-se no curso. E muitas vezes Bezerra, em grande dificuldade financeira, não dizia para aquele aluno que pagasse adiantado, não falava. Mas o aluno insistia de uma forma desconcertante. Bezerra aceitava. Mais duas imagens para frente, Leonardo. Aí, por favor. Ele, muitas vezes, com dificuldade financeira, o aluno pagava à vista o curso. Ele não entendia bem, né, o porquê daquilo. Mas, enfim, era um momento em que ele precisava de dinheiro e chegava o recurso, né? Foi candidato pelo Partido Liberal, em São Cristóvão, eleito vereador, dificuldade para ser político, ele abandona o corpo de saúde do Exército e fica apenas com a política. Ele entendia que era uma missão. Reeleito, presidente da Câmara e Poder Municipal, atuou também como deputado. Um homem do seu tempo, preocupou-se com o aviso prévio de 30 dias, denunciou o perigo da poluição, enfim, e participou de obras públicas na Companhia de Estrada de Ferro de Macaé, administrando, construção da via férrea de... Outra imagem, outro slide. Construção da via férrea de Santo Antônio do Pádua, diretores da Companhia Arquitetônica que abriu o Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, presidente da Companhia Carril de São Cristóvão. É um homem múltiplo, não só com a vertente da caridade, da medicina, da ligação social forte, mas também da administração pública, do progresso, do avançar no tempo. Né? Um homem que não ficava limitado ao momento histórico, enxergava longe. E ele disse: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Grande proposta e difícil de ser cumprida. Como não errarmos se ainda estamos num processo de construção de almas, né? Escreve sobre a escravidão, é uma grande preocupação dele. Segundo ele, questão que reclama seriamente a atenção de quem se interessa pelo bem-estar e o futuro do país, como na emancipação dos escravos. Livro A Escravidão no Brasil, Medidas que Convém Tomar. Uma alma plural, não vou falar todos, sócio da Sociedade Físico-Química, Liceu de Artes e Ofício, Academia Nacional de Medicina. Era fluente em latim, espanhol e francês. A semelhança de Kardec, que sabia 5 línguas, Bezerra, alguns dizem que era um Kardec brasileiro. Quando Joaquim Travassos traduz o Livro dos Espíritos, passa para Kardec, para Bezerra, um livro em português, claro, e ele lê o livro, indo para casa, e diz... Não, passa mais uma, Leonardo, por favor. Mais uma. Aí.
mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito, diz ele. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. É como se, inconscientemente, ele tivesse consciência e noção do que os espíritos propuseram. Certamente que sim. Aquela linguagem, aquele saber do mundo espiritual, da imortalidade da alma, da mediunidade, da transcendência da vida, não era novidade para aquela alma. Ele dizia, parece até que eu era um espírita inconsciente. Eu sabia naturalmente muito do conteúdo que está no livro dos Espíritos. Próxima imagem. Ele fala, sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, no mar, nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Semelhante a uma frase de Emmanuel que fala, quando a caridade é muito programada, geralmente chega atrasada. Bezerra se preocupava com aqui e agora, e não com adiar os compromissos de amor ao próximo e de serviço no bem. Em 16 de agosto de 1886, ele proclama sua conversão na Sala da Guarda Velha. Mais de 2.000 pessoas. Ele fala do saber diferenciado que a doutrina espírita lhe passou. Rompe, num certo sentido, com o catolicismo, né? E proclama o evangelho e sua adesão ao espiritismo. É um ato público. Aí é chamado de médico dos pobres. E ele diz, ser médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate a porta. Bezerra não tinha a dúvida do que fazer. Ele era o reflexo condicionado do bem. Surgia uma demanda, ele partia para a ação. Com toda a sua serenidade e calma, ele representava bem. Pode passar, olha lá. Mais uma. Mais uma. Ele representava bem o que propunha Kardec em A Gênese. Quando se diz que o médico cura seu paciente com boas palavras, estamos expondo uma verdade absoluta, pois o pensamento benfazejo traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto como sobre o moral. Bezerra era essa duplo efeito curativo, pela palavra, pela atmosfera de sua aura, serena, que acalentava, que acalmava, tanto quanto pelo seu profundo conhecimento de fluídica, de transmissão de bioenergia. A próxima. Quando, então, ele vai, já com o conhecimento do Espiritismo, ele vai escrever com o pseudônimo de Max, Estudos Filosóficos, de 1886 a 1893. O jornal O País, Quintino Bocaiúva é seu diretor, o convida pela sua cultura, pela sua diversa cultura. Bezerra se preocupava em abordar a imortalidade da alma com artigos sobre os Vedas, sobre Bhagavad Gita. Ele tinha uma visão polimorfa, um conhecimento amplo de várias literaturas. Em cartas que escreveu para amigos que questionaram ele ter largado o catolicismo e passar para o espiritismo, essa carta que é um documento valiosíssimo, ele cita mais de 30 autores de cultura e de saber ao longo da história da humanidade que reportavam-se à imortalidade da alma, à mediunidade, ao saber e à realidade do ser espiritual. Culto e lido, conhecia profundamente filosofia. E no jornal O País, ele consegue rebater, vamos dizer assim, as críticas, as restrições que o Código Criminal do Brasil estendeu às práticas espíritas. Foi um grande polemista, discutia sobre o espiritismo frontalmente. O próximo. Discutia sobre o espiritismo frontalmente, quando atacado por seus opositores. Suas réplicas eram sempre vazadas em linguagem correta, causticamente por vezes, porque a verdade fere, quase sempre, aqueles que defendem ideias e concepções falsas. Ele não tinha receio de abordar o tema, fosse contra políticos, funcionários públicos, médicos. Ele era completamente confiante
no saber espírita e na coerência do Evangelho de Jesus, já que era isso que o lastreava, lhe dava força e alimento para cada gesto, cada ato, cada compromisso. Publica a doutrina espírita como filosofia teogônica, publica a Loucura sob um Novo Prisma, com o pseudônimo de Max. Aí ele trata das dores que viveu com a obsessão que um de seus filhos teve, conviveu, e vai ser duro para Bezerra enfrentar tudo isso, mas esse livro é um referencial muito importante para outros que vieram após ele, escrevendo sobre a psiquiatria, sobre a loucura, e é um lastro de referência para muitos espíritas. Ele diz também essa frase: é melhor, às vezes, lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo, servindo, do que com aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e explorando-o. Escritor polimorfo. Bezerra escreve sobre a escravidão do Brasil, considerações sobre a seca do norte, a casa assombrada, o casamento imortal. Oi? O próximo. Próximo. Vou botar aqui, eu tinha tirado, Nádia, mas vou botar. Eu já esqueci, você pediu, eu não. Mais para frente. Antes desse. Aí. Então, ele escreve vários assuntos de várias temáticas, né? Biografias de Visconde do Uruguai, de Caravelas, Evangelho do Futuro, redator do livro da jornal A Reforma, do jornal Sentinela da Liberdade. Então, vemos aí uma mente com uma capacidade múltipla de compreensão, entendimento, de estudo, zelando sempre pelo melhor para as pessoas, ensinando, clareando os assuntos com uma grande didática. Kardec fala que a faculdade de curar, pela imposição das mãos, precisa de 5 características fundamentais para se expandir. Ele fala pureza de sentimento, desinteresse, é o próximo. A faculdade de curar pela imposição das mãos, ela se expande pela pureza de sentimentos, pelo desinteresse, benevolência, desejo de aliviar, prece e confiança em Deus. Qualidades morais. Isso resume o que Bezerra exercia junto aos seus pacientes. E como os pacientes se curavam, se recuperavam enormemente, pessoas até que tinham condição financeira boa iam até Bezerra, iam procurá-lo, porque sabia que dali sairia aliviado, melhorado, no mínimo com uma palavra, com a atmosfera de carinho que ele sempre passou para as pessoas, sua aura, né, de amor que ele exercia. Quando o presidente da FEB, a próxima, presidente da FEB, ele teve a primeira gestão em 1889. Havia um movimento separatista naquela época. Havia homens cultos ligados ao Livro dos Espíritos, que se diziam filosóficos. Homens cultos ligados ao Livro dos Médiuns, ou a Gênese, se diziam científicos. Homens ligados à parte do Evangelho, eram evangélicos. Ora, Bezerra encontra, então, mentes e corações valiosos, voltados para contendas, para discussões, para posicionamentos rígidos em segmentos da doutrina, quando ela é um todo. Então, lá ele lembra de Ismael, que dizia que ele seria um indivíduo que viria trazer a convergência das pessoas, lutar para que pensasse de forma harmônica em relação aos princípios do Evangelho, aqui traduzido pelo Espiritismo. Então, em 1839, ele era entendido como o único capaz de superar as divisões. Ele inicia estudo sistemático do Livro dos Espíritos nas reuniões públicas, passa a escrever agora para o reformador. Exerce a tarefa de doutrinador de espíritos obsessores, porque ele teve essa vivência dura com um de seus filhos, e ele hoje entendia o valor de conversar com espíritos assim chamados obsessores. Organizou o Congresso Espírita Nacional, com 34 delegações de diversos estados. Ele difunde na Federação Espírita o passe.
vindo a frequentar o Rio, João Vicente Martins, e a próxima, vindo a frequentar o Rio de Janeiro, João Vicente Martins e Benoît Muri, um médico português e francês, ele traz a homeopatia, que lá atrás Hahnemann e Paracelso já falavam. E ele divulga, então, esse método da homeopatia, as dinamizações decimais, centesimais, milesimais. Bezerra difunde, então, o passe, pois o passe, através da formação do conceito de homeopatia de Samuel Hahnemann, na Alemanha, o Hahnemann recomendava o remédio homeopático e o passe, baseado nos princípios de transmissão do magnetismo animal lá de Paracelso, século XV. Então, essa convergência de mentes que dominavam e sabiam o valor da bioenergia, Bezerra adquire esse conceito, difunde na Federação Espírita e no Espiritismo o passe. As doenças, bem dizia Bezerra de Menezes, tem a próxima. A próxima. Joana fala, isso, pode deixar essa, Léo, pode deixar. Ele diz assim: filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material, desajuste da consciência. Uma frase lapidar. Bezerra, como médico, sabia disso, como espírita também o sabia. E, anteriormente, o slide anterior, Joana de Anjos fala em Dias Gloriosos que no perispírito as células são consciências embrionárias, conduzindo e preservando informações. A cura depende da recuperação estrutural do pensamento, implicando novos códigos de DNA. Uma visão bem mais profunda do sentido da cura. E Bezerra dizia que são imperfeições da alma. Pode passar para o próximo. Próximo. E é nessa frase muito bela que ele diz: a água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portador. Essa frase mostra o nosso Bezerra com linguagem um pouco mais do momentos atuais, bioenergia, mostrando a beleza do efeito magnético sobre a saúde. A próxima. A próxima. Olha lá. A próxima imagem. A Sura de Jesus. Bezerra trabalha basicamente em cima do conceito de cura. É a próxima. Finalizando, um esforço de finalização, claro. Essa frase de Joseph Gleber diz: o universo é uma produção holográfica da mente divina, que tudo coordena. Nós, os seres criados e emancipados da mente universal, herdamos os mesmos atributos da consciência cósmica. Tal herança manifesta-se em dimensões finitas e com possibilidade de expansão ainda ignoradas pela maioria das criaturas. Vós sois deuses, dizia Jesus. Bezerra representou bem essa frase. A semelhança do Cristo, curou e espargiu a fé, a serenidade, a temperança, a humildade, a confiança profunda nos propósitos de Deus e da vida. É um presente estar aqui falando de Bezerra, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, essa casa de luz que há tantos anos vem trazendo alento, alegria, consolo, estudo, reflexões para milhares de pessoas encarnadas e desencarnadas que lá já estiveram. Paz para todos e muito obrigado por essa oportunidade. Fiquemos com Deus. Manuel, muito obrigado pela sua boa vontade, tá? Pelo seu estudo, muito obrigado. Valeu mesmo. Paz para todos. Muito obrigado. Fiquemos com Deus. Manuel, muito obrigado pela sua boa vontade, pelo seu boa vontade, pelo seu estudo. Muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Tá? Pelo seu estudo. Muito obrigado.
Tá? Eu vou passar agora para a Márcia, que ela vai fazer a apresentação da Regina. Por favor, Márcia, com você. A Casa Bezerra de Menezes, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, tem sido um grande espaço de semeadura. Então, hoje de manhã, ou ontem à noite, não me lembro mais, estava me lembrando daqueles que aprenderam ali e semearam. Me lembrei da Venita, me lembrei de tantos outros, o Juvanir, me lembrei... são tantos que eu nem posso falar, né? A Venita, que foi para o Espírito Santo, chegou na hora exata. Por quê? A hora exata é a hora de Deus, a hora dos missionários da luz. E tantos outros. Juvanir, que foi para a Federação Espírita Brasileira, na sua presidência, organizando a casa que tem como essência Bezerra de Menezes. E eu hoje me sinto emocionada de trazer a minha querida Regina, minha irmã, né? Onde nós aprendemos a sentir o Cristo Jesus, não só nos nossos lares, mas dentro do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Estácio, como evangelizandas. E é uma sensação que só quem viveu com os pais, com os irmãos, com os primos, esse momento, sabe avaliar. Então, hoje, a minha querida companheira, a minha querida irmã, dentro da Federação Espírita Brasileira, como diretora, chega ao seu porto seguro, onde aprendeu a semear, para nos falar um pouquinho sobre todos nós, sobre a nossa casa. Seja bem-vinda, querida, que Jesus te abençoe, como sempre o faz. Está parado. Tinha que ser Regina aqui. Regina, se puder, pode acessar, tá? Por favor. O meu microfone está desativado? Não, está ótimo. Estou te ouvindo. Tá bom. Então, sejam nossas primeiras palavras de agradecimento ao Senhor e ao Centro Espírita Bezerra de Menezes por nos proporcionar este encontro cordial e fraterno, onde comemoramos 108 anos do nosso centro. Nessa nossa conversa simples, nós vamos rememorar fatos marcantes da trajetória do centro e também lembrando nomes de trabalhadores dedicados que também surgiram e também trabalharam durante anos e anos, décadas e décadas. Agradecimento à Inês, diretora de comunicação, pelo convite, a Márcia, minha amiga e irmã, muito sincera, que ela sabe que está no meu coração. Ela nos deu valiosa ajuda, lembrando fatos marcantes da história do centro, assim como nome também de muitos trabalhadores. E ao Miguel Cláudio, por também participar conosco dessa trajetória. Nós vamos começar pelos anos 30, 40, lembrando da primeira mulher presidente do Bezerra de Menezes, que era Alcina Aurélio. Ela era tia do meu pai. Eu não a conheci, mas meu pai sempre falava dessa mulher trabalhadora, colaboradora, presidente do centro, muito dedicada. Os meus pais começaram a frequentar o Bezerra de Menezes nos anos 50. Eles vinham do Centro Espírita Olímpia Belém,
onde conheceram nossos queridos amigos Lindolfo Antônio e Celina. Os 4 participavam da mocidade do Olímpia Belém. E da mocidade desse centro, eles foram para o Bezerra de Menezes. Desde muito pequena, 5, 6 anos, eu ia com meus pais ao centro Bezerra de Menezes, onde eles lá estavam já frequentando e trabalhando, junto com o Lindolfo e a Celina. Eu assistia às reuniões de estudos, eu assistia também às reuniões mediúnicas. Naquele tempo, as reuniões mediúnicas eram abertas ao público. E eu assistia a todas aquelas manifestações dos espíritos, esclarecimento aos espíritos, né? E se eu ficava com medo ou não, eu não me lembro, mas achava tudo muito normal. Era uma mesa grande que ficava no fundo do salão, onde ficavam os médiuns e o dirigente, e na frente ficava o público sentado, né, participando de toda aquela reunião. Isso era o cenário das reuniões mediúnicas daquela época, dos anos 50. E isso começou a mudar, a se transformar, quando Lindolfo começou seu mandato, o primeiro mandato como presidente da casa, cargo que ele ocupou brilhantemente, com muito amor, durante muito mais de 40 anos. Ele teve a ajuda da sua sogra, dona Julita, que organizou com ele toda essa questão mediúnica da casa, todas as reuniões mediúnicas, né? Dando orientação de estudo, dando orientação aos médiuns de disciplina, de como se cuidar. Então, foi uma ajuda assim, excelente que a dona Julita, mãe da Celina, ajudou ao centro e também ali ao presidente na época. O centro funcionava, naquela época, no mesmo local, na Rua Maia Lacerda, né, 155, mas numa casa muito antiga, muito velha, que teve que ser demolida para dar lugar ao prédio existente até hoje. Enquanto a casa era demolida e o prédio erguido, o centro alugou uma casa também velha, numa das ruas onde fica hoje o metrô do Estácio. Ali tinha muitas ruas pequenas e muitas casas. Uma delas foi alugada pelo centro, que ali fazia todas as suas atividades enquanto durou o período de construção desse prédio, que foi projetado pelo engenheiro Dr. Edgar. Ele e a sua esposa, Flora, frequentavam a casa. E foi o projeto dele para a construção desse prédio, que é o que é usado até hoje, e ele também acompanhava muito bem as fases da construção, que contava com a ajuda financeira de inúmeros colaboradores, né? Que, naquele tempo, os colaboradores davam quantias imensas, significativas, como doação para o centro, para a sua construção. E continuamos a frequentar a casa, né, junto com os meus pais. O meu pai organizava as reuniões mediúnicas já muito bem direcionadas, muito bem orientadas, né? Ele fazia sempre um plano anual de todos os estudos das reuniões mediúnicas, assim como também de outros grupos somente de estudo. Então, ele fazia um planejamento anual com todas as obras a serem estudadas, né? As obras da codificação e obras complementares de André Luiz. Ele fazia uma designação dos médiuns, de o que cada médium faria, dos dirigentes. Era sempre um plano muito bem feito, anual.
E eu tenho aqui alguns exemplos desses planejamentos batidos à máquina de escrever antiga, e todos eles tinham o aval do presidente do centro, Lindolfo Antônio, a assinatura, né, concordando com todo aquele planejamento, todo aquele estudo. Então, já naquele tempo, o centro tinha médiuns que nós conhecemos, convivemos muito, né, como o Paulo Afonso, como o Cristodolino, o Nelson Brito e sua esposa Alexandrina. Tem um nome constante, que eu não me lembro quem era, mas consta sempre nas reuniões mediúnicas, que era o senhor Heráclio, a dona Felicidade, a Elza Alves, a Angélica, o Milton, o Dagoberto, foram médiuns que, desde aquele tempo, já participavam das reuniões mediúnicas. Há pouco nós vimos a Lúcia, prima da Márcia, lembrar do Nelson Brito. O Nelson Brito, ele foi um trabalhador muito assim, eficaz, eficiente, presente na história do centro. Ele fazia as palestras, ele era médium, e ele também compunha os versos que fazem parte do Inário do Bezerra de Menezes, junto com as músicas da Celina. É um trabalhador que está sendo sempre lembrado, né? Porque estamos sempre cantando os hinos, as músicas compostas por ele e pela Celina. Ele e a sua esposa Alexandrina, um doce de pessoa, também era muito presente, uma colaboradora muito dedicada. Então, assim, nós tínhamos já naquele tempo as reuniões mediúnicas, né, já muito bem orientadas, sendo sempre o centro, esse porto seguro que a Márcia falou na prece, né, para todos nós que frequentávamos, trabalhávamos, recebíamos uma orientação segura, afetuosa, fraterna, por parte de todos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós falamos da construção do prédio, mas somente do prédio da frente. O prédio de trás, onde hoje fica o refeitório, as salas da evangelização infantil, as salas de mediunidade, não havia ainda, nos anos 60, no final dos anos 60, aquele prédio, porque ali tínhamos muitas casas de vila, e o centro sentiu já a necessidade de expandir, né, o seu edifício também naquela parte de trás. Então, o centro foi comprando aquelas casinhas com a colaboração dos dedicados trabalhadores da casa, e ali foi construído o prédio de trás, já no final dos anos 70. A conexão foi interrompida? Não, estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Desculpa, muito obrigada. E, nesse tempo da construção do prédio de trás, o centro promovia para angariar fundos para as obras. Então, eram os almoços nos domingos, como se faz até hoje, né, interrompidos agora pela pandemia. Então, eram reuniões muito fraternas, muito alegres. Nós tínhamos, naquele tempo, uma doação feita pelo senhor Domingos, que tinha uma peixaria. Ele dava assim, uns peixes imensos para casa, com quilos e quilos de camarões imensos. Todo mundo adorava. E, naquele tempo, nós tínhamos também a presença, nesses almoços, do presidente da Federação Espírita Brasileira, o Armando Assis, e da sua esposa Helena. Todos adoravam. Quem fazia esse peixe, quem cozinhava, era minha mãe. E ela era exímia
cozinheira, todo mundo gostava. E a cozinha ficava nesse prédio da frente, hoje onde é a secretaria. Era bem pequena, não sei como é que elas conseguiam fazer almoço ali completo para muitas pessoas, mas era assim bem apertado, né? Porque naquele tempo era um almoço onde se queria angariar fundos para a construção do prédio de trás. E o centro também promovia até festa junina. O senhor Edgar, esse engenheiro que projetou o prédio da frente, ele tinha uma casa que não estava habitada na Tijuca, tinha um quintal imenso atrás. E ali nós fazíamos a festa junina, decorávamos, fazíamos as barraquinhas. Eu e o Miguel Cláudio éramos os responsáveis pela barraca da pescaria, era muita diversão, era um ambiente muito saudável, onde todos colaboravam e todos gostavam muito, né, de participar. Então, assim, a casa foi conseguindo também construir o prédio de trás, que ficou ótimo, está sendo muito usado até hoje. E eu esqueci de falar, voltando um pouquinho atrás, no ano de 1967, sobre um outro fato marcante que aconteceu na história do centro, porque nesse ano o Rio de Janeiro sofreu com grandes, intensas chuvas. Muitas famílias da comunidade de São Carlos que perderam suas casas, tiveram suas casas danificadas e ficaram abrigadas no terceiro andar, que era um salão imenso do prédio da frente. Então, foi muito trabalho, né? As pessoas dormindo em colchonetes no chão, nós tínhamos que dar a alimentação, o vestuário, e eu me lembro do Miguel Cláudio, do Enio, que saíam por ali, pela rua, solicitando aos moradores roupa, vestuário. Foi muita solidariedade naquele tempo e também necessidade de muita organização e firmeza, né? Fazendo com que cada um daqueles que estavam sendo ali assistidos também cuidassem do seu pedaço, cuidassem da limpeza da casa. Então, foi um período de muito trabalho, né? Muito intenso. Isso foi no ano de 1967. E os palestrantes do Centro Espírita Bezerra de Menezes, nesses anos, 50, 60, 70, eram os frequentadores, os colaboradores, né, do centro, que estavam sempre ali em diversas tarefas, né, como o Brito, o Cristodolino, o Dagoberto, né, o meu pai, o Aloísio Paiva, o Paulo Afonso. E também, além desses, a casa também sempre recebia muitos outros palestrantes, como o Ramiro Gama. Era uma delícia ouvir o Ramiro Gama, autor do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Ele tinha muito conhecimento, um modo muito agradável de falar. Era muito bom ouvir o Ramiro Gama. Tinha o Newton Boechat, tinha o Jacques Abouab, a doutora Lenice, que uma vez por mês, às terças-feiras, à tarde, ia falar sobre a obra de André Luiz e muitos outros. Então, a riqueza de conteúdo doutrinário que a Casa de Bezerra de Menezes sempre ofereceu a todos os frequentadores, a todos que buscavam o esclarecimento, a luz neste centro, sempre foi de muita qualidade. E o doutor Bezerra de Menezes já falou, o importante nos trabalhos espíritas não é a quantidade, mas sim a qualidade. E isso o centro sempre primou pela qualidade, desde sempre. E nós gostaríamos também agora de lembrar sobre a evangelização infantil na casa. Sempre foi um departamento, o DIGE, de muito trabalho, de muitos bons frutos. Eu me lembro que eu tinha uns 16 anos e o Lindolfo apresentou para mim e para minha mãe uma senhora com as suas 2 filhas que iam iniciar a evangelização na casa.
E elas começaram um trabalho de evangelização, a casa já recebia bastante crianças, mas elas não ficaram muito tempo, elas se afastaram logo. E a casa se viu sem evangelizadoras. E o Lindolfo pediu para mim: Regina, você vai ficar como evangelizadora enquanto nós organizamos outra equipe para o trabalho da evangelização infantil. Então, lá fui eu. Eu ficava com todas as crianças no salão, sem separação de ciclos, né? Todas as faixas etárias juntas, e o material a ser dado, a ser ministrado às crianças, nós pegávamos toda semana na antiga UZERJ. Era uma história onde nós aplicávamos com o recurso do flanelógrafo. Então, nós só tínhamos esse material, né? Muito diferente do material vastíssimo de evangelização que hoje o movimento espírita possui. Então, toda semana, nós buscávamos uma história na UZERJ, na Rua dos Inválidos, e levávamos a da semana anterior. Então, as crianças gostavam, porque nós fazíamos uma prece, cantávamos as músicas da evangelização, contávamos a história, prece, e depois o lanche. O lanche era biscoito, somente biscoito, né? Eu me lembro que eu comprava um sacão de biscoito nas Casas da Banha, um supermercado que tinha na esquina ali da Maia de Lacerda. Era um biscoito imenso. Cada criança em fila metia a mão no saco, pegava aquilo que conseguia de biscoito e saía feliz da vida. Muito bom esse tempo. Logo depois, formou-se equipes de evangelização. A minha mãe foi diretora junto com a Celina, né? Veio a Zita, né? Grande trabalhadora, a Zita, muitas saudades da Zita, pelo todo o trabalho que ela dedicou ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Veio também a Lúcia Maria, irmã da Lídia, também todas com excelente trabalho. E o que mais marcava na evangelização, que as crianças amavam, era o passeio anual que o centro oferecia às crianças de evangelização. Todo mês de outubro, o centro alugava um ônibus que levava as crianças a um passeio no Jardim Zoológico e na Quinta da Boa Vista. As evangelizadoras iam com as crianças no ônibus, e atrás dos ônibus ia uma caravana de carros, né? Os colaboradores iam de carro, né? Para ajudarem a tomar conta das crianças, eram muitas, e a responsabilidade também muito grande. Então, era a Silvia com o marido, seu Pereira, Orlando Sobreira, com a Ieda e a Imar, era ao cinema com Valdir, a irmã da Silvia, com Euclides, meu pai, a minha mãe. As crianças amavam, muitas não tinham a possibilidade, né, de fazer um passeio. Então, aquilo ali era uma festa, como elas gostavam. Durante muitos anos, nós fizemos esse passeio. E gostaria também de mostrar minha gratidão a todas aquelas evangelizadoras que nós conhecemos, vivenciamos, convivemos com elas, como a Arlete, como a Neuza, que também ensinava trabalhos manuais para as crianças, a Beth, moradora da comunidade de São Carlos. Ela desencarnou cedo, ela se formou em serviço social e ela desencarnou cedo, a Beth. Também lembramos da Sueli. A Sueli era uma moradora da comunidade de São Carlos. Ela levava os filhos para a evangelização e muitas outras crianças. Ela levava lá da comunidade muitas crianças, umas 15 crianças, e eles iam para o centro, desciam a comunidade cantando as músicas da evangelização. Era assim muito feliz, ficávamos muito felizes, né, quando a Sueli chegava com aquelas crianças, né, dizendo que vinham cantando todas as músicas da evangelização. Nossa gratidão à Sueli, como também a Isabel e a Mônica. A Mônica era nossa companheira, nós dividíamos a mesma turma
Ela tinha muito jeito, muita boa vontade, muito inteligente, um amor de pessoa. Sentimos muito a falta da Mônica, irmã da Isabel. E assim foi a nossa evangelização do tempo que nós participamos ativamente. Foi um período muito bom, muito mesmo gratificante. E lembrando também do Departamento de Assistência Social, com muitos diretores também que fizeram um excelente trabalho. Meu pai foi diretor social, eu e ele subíamos a comunidade do Morro de São Carlos para visitarmos as famílias assistidas com problemas de saúde ou com problemas de obras, de reparação nas suas casas, e subíamos aquela comunidade sem problema algum, nunca tivemos nenhum problema de chegarmos à casa dos assistidos, o que hoje não seria possível. E acho que tocamos em todos os departamentos da Casa de Bezerra de Menezes. Eu tenho uma gratidão muito, assim, do fundo do meu coração ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, aos meus pais que me levaram para lá, ao Lindolfo e a Celina, eternos amigos meus e também dos meus pais, porque o Lindolfo sempre me incentivou na mediunidade, que eu comecei na casa com a dona Guiomar, um doce de pessoa, na educação da mediunidade. Ela e as suas irmãs, Marina e Maria, trabalhavam muito na casa, um doce de pessoa, a dona Guiomar e seu marido, Ézio. A minha gratidão também ao Cristodolino, foi ele que me chamou para começar a fazer as palestras no centro. Eu tinha 40 anos quando comecei a fazer palestras no centro. Participava também de uma reunião mediúnica que o Lindolfo me chamou, uma reunião de desobsessão, às segundas-feiras, para casos mesmo de obsessão, casos graves de obsessão. Era uma reunião pequena, com muitos médiuns. E, no início, participava a Lídia, a Lúcia dirigindo essa reunião, o Roosevelt, o Líbero, meu grande amigo Líbero, muita saudade do Líbero, também um trabalhador da casa. E foi nessa reunião, durante o período que eu trabalhei nessa reunião, que eu soube que o meu marido estava com uma doença grave. E eu cheguei no centro nessa segunda-feira, tinha acabado de ter a notícia da gravidade da doença do meu marido, um câncer, ele tinha 43 anos na época. E nessa segunda-feira, dia da reunião, somente estavam eu, a Lúcia e a Lídia. Os outros faltaram. E eu contei para elas da notícia triste, da gravidade da situação, e elas conversaram comigo durante toda a reunião. Foi um ato assim de fraternidade, de solidariedade, que está gravado aqui comigo, que eu não esqueço, e a minha gratidão à Lídia e à Lúcia também pelo trabalho que realizaram na casa, com a Lídia como presidente do centro, a Lúcia Maria como diretora do DIGE, das reuniões mediúnicas, né? E eu só tenho mesmo a agradecer muito ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Os meus filhos, todos os 3, foram evangelizados na casa. A minha filha Alice iniciou também a mediunidade com a Olegária, nos estudos teóricos, né, do Livro dos Espíritos, e também com a educação da mediunidade com a Saruí, né, trabalhador também de tanto conhecimento espírita, de tanta dedicação, de tanta firmeza no conhecimento doutrinário, também gostaríamos de destacar. E há muitos nomes que nós não nos lembramos desses trabalhadores. Gostaríamos de destacar a Venita, como já foi falado, né, pela Márcia, o Milton, a Leonor, que me ajudava no ambulatório, que nós fazíamos ambulatório médico de reumatologia. A Leonor era aquela que me ajudava a organizar as fichas dos pacientes, a medicação. Ela também ajudava o Miguel Cláudio,
que fazia o ambulatório de pediatria e ajudava também a Estelinha no ambulatório de clínica médica. Também um período muito eficiente, muito bom, que passamos também na casa de Bezerra de Menezes. Então, há muitos nomes que talvez nós não tenhamos destacado, mas nós pedimos desculpa, não podemos lembrar de todos, mas gostaríamos mais uma vez ainda de falar de trabalhadores que estão até hoje na casa, né? Como a Lila, a Verinha, não é? A Aninha, a Sueli Cordeiro. Agora também temos o Sérgio, embora tenhamos pouco contato, mas o Sérgio. E nós nos afastamos, nos anos 90, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em função do trabalho na Federação Espírita Brasileira. O meu pai já era presidente da FEB e eu o ajudava, né? A minha gratidão também ao meu pai por fazer parte dos trabalhadores da Casa de Ismael. Como ele viajava muito em função das comissões regionais, eu tinha que substituí-lo em algumas tarefas, como as palestras. E assim o trabalho foi aumentando, e estou envolvida muito até hoje. Mas não esqueço do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Não esqueço também do Lindolfo, um amigo assim eterno, e ele também participava do Grupo Ismael na FEB, o Lindolfo, e a Márcia estava me falando esses dias de uma comunicação da sua avó materna como espírito no Grupo Ismael, uma comunicação endereçada ao Lindolfo, de incentivo, de estímulo, de agradecimento. Muito bonita a mensagem da dona Julita ao Lindolfo no Grupo Ismael. E assim terminamos essa oportunidade, né, de falarmos um pouco da nossa história no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Agradecemos a todos. Passamos agora a palavra ao Legária e ao Elis, também trabalhadores dedicados, amigos queridos, que também vão dar o seu depoimento. Muito obrigada e bom dia. Antes de passar para o Legário e para o Elis, agradecer realmente as palavras muito bonitas da Regina. São 108 anos, né? Muita história, né? Então, eu participo o quê? Há 2008 para cá, são 12 anos, né? 12 anos de convivência. Mas das histórias, eu conheço algumas histórias interessantes, né? Mas muito obrigado aí pela lembrança, tá? E eu gostaria de passar agora para o Elis e para a Legária, né? Que ela vai dar uma complementação nessas informações aí, tá bom? O Legária e o Elis, por favor, à vontade. Está me ouvindo? Não, acho que não, né? Estamos ouvindo, sim, pode falar. Sim, Legária, sim, Elis, à vontade. Então, se nós pudéssemos, ontem, quando nós ouvimos a respeito desse compromisso, né? Existe uma mediunidade chamada psicometria. Se algum médium que tenha essa mediunidade pudesse tocar as paredes da casa... Você escreveu para mostrar? Poderia haver realmente a grande emoção que está impregnada aí, né? E eu me lembro, só para não tomar muito tempo, que já foi muito bem lembrado tudo, 2 momentos de muita emoção que nós tivemos em nossa vida, na nossa casa, com a palestra do
Dr. Lauro Santiago, falando sobre o homem de bem, e outra palestra do Lindolfo Antônio, já ainda naquela época com o seu processo da doença, que o levou, né, do mundo físico para o mundo espiritual, e que, inclusive, antes de contar essa história, nós vamos lembrar de uma outra, que na reunião das quartas-feiras, na época de tratamento espiritual, em que o médium que participava da reunião viu o Lindolfo Antônio, uma semana depois de desencarnado, comunicando que ele já estava na ativa, na presidência da casa, agora no mundo espiritual, para ver realmente a determinação dessa alma. E, numa ocasião, o Lindolfo, já bem doente, ele sobe na tribuna e faz uma palestra que eu nunca vi jovens falarem com tanto vigor, com tanta determinação sobre o Evangelho do Cristo. Então, são essas emoções que a casa nos lega para que a gente continue, né, no exemplo de Bezerra de Menezes, trazendo sempre a nossa boa vontade, a nossa colaboração, para que essa casa continue a exercer essa tarefa de esclarecimento, principalmente de esclarecimento, a todos aqueles que aportam para serem assistidos e amparados. Então, vamos deixar o Legário falar um pouco também. Agradecer a Regina, tantos fatos que nós desconhecíamos, e muita emoção. A casa realmente ela tem essa característica, qualidade, principalmente nos ensinos, nas palestras. Eu aprendi muito com o pai da Regina, Dr. Juvanir. As palestras que primeiro eu ouvia, depois dividia o tempo com ele. E eu ficava deste tamaninho, porque ele, com aquele conhecimento, aquela vivência enorme, e eu lá, iniciando, tadinha, né? Aquela menininha, assim, mocinha, né? E bebendo daquela fonte. Então, agradeço muito. Agradeço ao Gerson Simões, depois, pelo trabalho na federação, o Juvanir se ausenta desses estudos, e entra o Gerson. Como eu aprendi com o Gerson Simões naquelas tardes de estudos. E tivemos, então, companheiros muito ativos, e tivemos companheiros silenciosos, falavam nada, mas estavam lá trabalhando ativamente. O Elvio foi um trabalhador silencioso, nós não podemos imaginar. E tem muito, né, Márcia? Até estava conversando com a Márcia, muita história, mas vamos lembrar de Venita. Venita, lá no Espírito Santo. Nós saindo de uma casa espírita, devido a vários processos, e o Elis desalentado, não queria mais frequentar centro nenhum. Eu falei, não, eu vou continuar, eu vou para a FEB. E fui para a FEB. E ele depois acabou indo também. Mas eu queria uma casa. Aí passei a ouvir a Rádio Rio de Janeiro à noite. E na rádio tinha uma senhora falando, a Flávia, de um centro que estava sendo aberto na cidade de Anchieta. E a gente lá, já fazendo a nossa casa. E que tinha uma trabalhadora muito dedicada. Quando foi em julho, fomos para lá. Eu falei, o Elis, vamos procurar o centro. O Elis, muito assim, né? Muita reserva. Eu falei, não, vamos, Elis, vamos ver que centro é esse. E na rua principal, perguntamos uma pessoa. Ela disse, vai ali no restaurante, tem uma senhora, uma pessoa lá que vai te informar. E aí nós entramos num restaurantezinho, aquilo, né? Entramos, tinha uma senhora no fundo. Eu cheguei para ela e falei, bom dia, bom dia. A senhora pode me informar se algum centro espírita por aqui? Claro! Óbvio, aqui do lado. Você já pode imaginar quem é, né? Era a Venita. Aí a Venita, aqui do lado, vou levar vocês lá, mas as reuniões são feitas muito assim, de forma meio sigilosa, porque a igreja não permite. Enfim, ali conhecemos Venita. Aí ela perguntou, qual a casa espírita que vocês frequentam?
O Hélio me olhou, eu olhei para o Hélio, nós não tínhamos casa espírita. Vocês não frequentam casa espírita? Eu falei, não, a gente está deixando uma, não tem outra, nós estamos na febre. Então, vocês já têm casa espírita. Vocês vão para o Bezerra falar com o Lindolfo, que me encontraram. Então, assim eu fiz. Aí cheguei lá, me apresentei ao Lindolfo, ele nos recebeu com carinho, primeiro a mim, né? Aí, um dia ele chega, você faz palestra e vai fazer palestra. Seu Lindolfo, não, vai fazer e é na quarta-feira. Olha só, Márcia, esse é o Lindolfo. É na quarta-feira. E lá fui eu tremendo as pernas fazer a palestra. Então, é muito agradecer a esses companheiros, não dá para citar todos, né? São muitos. Agradecimento à Zita, pelo carinho com Clarinha, com Duda, enfim, gratidão eterna. Isso aí, muito obrigado por tudo. Nós é que agradecemos a Eliseu Olegário pelas palavras, muito obrigado. Tá? E lembrar que, ainda sobre uma fala da Regina, sobre a festa junina, nós teríamos festa junina esse ano, só que em função da pandemia não houve a festa junina. Tá bom? Então, no próximo ano, com certeza, nós teremos a festa junina, vamos recordar. Tá bom? Então, agora, já caminhando para o nosso encerramento, né, a parte final da nossa festividade, com muita alegria e muita emoção, o coral do Centro Espírita Bezerra Menezes preparou uma música e nós gostaríamos de colocar para todos que estão aqui presentes ouvirem essa homenagem singela que o coral fez para essa comemoração dos 108 anos. Leonardo, se puder colocar, por favor. Bezerra, bondoso amigo, na sementeira do bem, nenhum valor te suplanta, a tua humildade encanta, dando frutos de 1%. Nós te Deusar não queremos, mas é preciso espalhar as sugestões que nos deste, vindas de um rincão agreste, mostrando a vida exemplar, como médico dos pobres, peregrina por amor, enaltece a medicina na sua feição divina e se torna benfeitor. Como espírita vibrante, evangelizando traz a mensagem de harmonia sobre as bênçãos de Maria e o dulçor da sua paz. Mas hoje fuge do espaço, doce plantado de luz, irradia complacente, onde a dor está presente, como servo de Jesus. Então, essa foi uma pequena homenagem que nós fizemos para o centro, né?
emoção quando vem no início, vem no fim, né? Interessante. Antes de passar para fazer a prece final, a Márcia gostaria também de falar algumas palavras. Por favor, Márcia. Eu só vou fazer uma ressalva. Quando a Regina falou, nós conversamos muito sobre isso, da peixaria, era o Martins que levava os peixes. Eu acho que ele era espanhol, ele tinha uma peixaria. E o seu Domingos tinha um açougue no Largo da Segunda-feira. Ele e toda a família dele frequentavam o centro e ele não doava carne, não, minha gente. Ele doava, era mantimento para os nossos companheiros da nossa casa. Então, assim, a gente fazia o almoço, né? E eu fiquei em dúvida se eu passava isso ou não, mas eu não quero desencarnar não tendo a possibilidade de externar, através do exemplo do Lindolfo Antônio, todos os outros companheiros, porque não eram só os presidentes, mas todos os trabalhadores, como a Regina trouxe a Sueli, que descia com aquelas almas da comunidade para que pudéssemos nos unir, independentes de nível social, independentes de cor, independentes de tanta coisa que nós espíritas não temos, não faz parte da nossa vida, do nosso eu. Estava o papai já no momento, o Lindolfo Antônio, já no seu processo desencarnatório, e o Gerson vinha sempre à nossa casa aplicar os passes nele. Talvez o pessoal mais novo não entenda o que era esse processo dos espíritas antigamente. Era uma grande família. E é essa família que nós temos que retornar, independente de idade, porque o jovem não deve fazer isso, porque a criança não entende aquilo. Somos espíritos. Se hoje nós aprendemos a lidar, a estarmos numa casa espírita fazendo de tudo, lavando quando falta um funcionário, um companheiro, nós lavamos os banheiros, se nós distribuímos, se nós acolhemos, a nossa casa espírita é acolhedora. Então, esses exemplos são dados à criança. A criança tem que participar do movimento espírita. O jovem tem o direito de participar do movimento espírita. Perguntar ao jovem se ele quer pegar numa vassoura, por que não? E foi assim a nossa educação. E foi assim que nós fomos guiados, primeiro pela mão da nossa avó, que os centros ainda se faziam nas casas, né? Os pequenos grupos, não eram centros. Depois é que nós fomos para o Bezerra de Menezes. E então o Gerson, num dos últimos momentos com meu pai, ele disse a nós que ali estávamos: Bezerra entrega a você, Lindolfo, a medalha de trabalhador. E ele colocou no peito do meu pai esse símbolo que não cabe só ao meu pai, mas cabe a todos nós, companheiros de jornada, e que possamos orar pelo movimento espírita, porque nós trazemos esse movimento na nossa alma, no nosso coração, nos nossos sentidos, porque nós nos comprometemos com Jesus a transformar o mundo, a acolher o mundo, a amar os nossos irmãos. Então, vamos nos amar, porque só nos amando, só sendo humildes, que vamos entender o outro coração.
Desculpe a nossa emoção, mas que Jesus possa nos aproximar cada dia mais um dos outros e que o movimento espírita levante a bandeira da paz, que tremula em toda a casa espírita a bandeira de Bezerra de Menezes. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos dê muita esperança e que não tenhamos nunca medo de nenhuma coisa que possa interferir no nosso movimento, porque nós estamos com Jesus, nós temos Bezerra à nossa frente e todos os amigos das casas espíritas, os mentores espirituais. Nós somos muitos, muitos, em nome de Jesus, o governador do nosso planeta. Desculpe a nossa emoção. Um beijo a todos. A emoção faz parte da vida. Se não fosse emoção, não teria vida, né? Então, nós somos sentimentos também, né? E você expressou corretamente seus sentimentos. Antes de passar para a prece final, nós temos também mais uma música, se possível, Leonardo, colocar as flores, se possível. Pode ser, Leonardo, por favor? Oi, vou ver aqui. E eu peço também a Ana Nath para se preparar, porque para você já entrar logo após a música, Ana Nath, você já entra fazendo a prece final, tá bom? Por favor. Bom, enquanto o Leonardo está já cantando a música, lembrar que o nosso coral tem o nosso regente chamado Gabriel, que é uma pessoa dedicada e que ajuda muito a gente, tá? Colocação de voz, o tom, os ensaios. Então, a Gabriel, nosso agradecimento, tá? Pela persistência conosco, né? No coral. Um forte abraço para você. Flores que descem, fluente do espaço, em forma de luz, encontram didosas as almas sorrindo, louvando a Jesus, suaves fragrâncias revelam benesses de alado jardim, com elas sentimos do meio cordeiro, nas graças sem fim, o olor da mensagem do Cristo se faz, gentil porta-voz, parando no templo, convive conosco, orando por nós, do céu das colinas, regada nas águas, da fonte de amor, que cheia de centenas, que
Ana, por favor, a nossa prece final. Depois a gente entra para os comentários gerais, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido amigo e mestre, nossa Mãe Santíssima, muito obrigada. Muito obrigada por esse momento, por essa reunião, por nossas vidas e por um dia ter nos encaminhado para o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Essa casa que nos acolhe com tanto amor. Mas te peço, Senhor, que nos fortaleça para que, com essa responsabilidade de termos sido um dia encaminhados para lá, tenhamos forças para prosseguir no trabalho de todos aqueles que aqui foram citados e no trabalho de todos aqueles que também não foram citados, de todos aqueles que temos certeza estão agora ao nosso lado, encarnados e desencarnados. É com muita emoção que nós estamos aqui juntos, todos nós, e aqueles que não puderam, por algum motivo, estar, juntos no trabalho de Jesus. É importante que nos compenetremos disso. É importante que essa emoção que estamos sentindo agora seja o norte de nossas vidas. Elevamos os nossos pensamentos aos céus. Que Jesus nos abençoe, que já nos abençoou neste caminho, no caminho de conhecermos a doutrina e que nos fortaleça em seu entendimento. Como disse Jesus, fora da caridade não há salvação. Que Ele nos inspire, nos proteja e nos fortaleça, para que possamos deixar de lado todas as nossas mazelas, todos os nossos defeitos e fortalecermos as nossas virtudes. E que possamos ter forças para cada vez mais continuar nesse trabalho, que o trabalho que foi de todos esses que aqui estiveram conosco e que ainda estão. Obrigada, meus amigos, e que prossigamos juntos. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, Ana. Muito obrigado. Muita emoção, né, irmã? Não é fácil, não. Eu acho que a Olegária queria falar alguma coisa também, quando a Márcia falou. Não sei se a Olegária queria falar alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Olegária, queria comentar alguma coisa, por favor? Não, é só mesmo agradecer, Sérgio, mais uma vez a Deus, a Jesus, a Bezerra e a todos esses, né, que construíram tudo isso que nós estamos agora usufruindo, material e espiritualmente. Ok. Então, em nome do Conselho Diretor do Centro Espírita Bezerra de Menezes, eu considero encerrada as nossas comemorações dos nossos 108 anos e que venham mais 108 anos pela frente, né? E que possamos, quem sabe, né? Nos encontrarmos daqui a 108 anos lá na frente, quem sabe? Ninguém sabe, né? Então, um forte abraço a todos, um bom domingo, muito obrigado pela presença de todos. Forte abraço, tudo de bom. Bom dia. Bom dia para todos. Obrigada, Márcia. Parabéns para todos. Olha só, vamos abrir para tirar uma foto, gente. Vamos abrir os vídeos para tirar uma foto, Leonardo, está ouvindo? Leonardo, como é que faz aí, Leonardo? Estou ouvindo sim. Rapaz, bom, pessoa boa é o Leonardo. Aquele sorriso, né? Deixa eu abrir aqui. Onde está? Já está aberto. Já está aberta, Márcia. Eu não sei se eu só sorrir. Quando todo mundo só sorrir, por favor. Tô bonitinha. Todo mundo, gente. Todo mundo, hein? Ô, Leonardo, fala assim, 3, 2, 1, foi. Acabou. Vamos lá. Olha, é por partes, tá? Então, vamos lá. Tá bom. Vamos lá. E tá faltando o Manuel. Acho que ele O saiu. Manuel já foi almoçar, o Manuel? Eu acho que ele saiu.
vamos lá. Eu acho que ele já saiu. Que foi? Vai chamar o Manelão? Você põe na tela grande, é? O primeiro. Agora vamos para o segundo. Segunda etapa. Pronto, foi. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Márcia, pelo convite. Parabéns. Pessoal, bom dia. Gente, obrigada por participar, pelo convite. Beijo, Márcia, tá linda. Beijo, Márcia. Beijo para todos. Querida. Obrigada, Márcia, pelo convite. Tchau. Obrigada a todos. Beijos, beijos. Obrigada a todos Nós também. agradecemos. Beijo. Nós agradecemos. Obrigado, Manuel. Obrigado, Regina. Parabéns Obrigado, mais uma Márcia. vez, Beijo. pessoal. Obrigado, Alexandre, pela presença. Obrigada a Valeu. todos, parabéns, hein? Obrigado, Ângela. Obrigado também. Obrigada. Tchau, gente. Bom dia. Obrigado, Tereza, pela presença. Tereza. Isso aí. Sônia. Naninha.